Por que o preço do dólar varia para cima ou para baixo? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Quero te propor um desafio. Você que está assistindo esse meu vídeo de hoje, por favor, compartilha com pelo menos 3 amigos que ainda não acessam o nosso canal, para que eles possam acessar, se inscrever, curtir todo esse conhecimento que a gente discute dentro do campo de finanças, sobretudo de educação financeira. Posso contar com a sua ajuda? Então, moçada, existe uma grande dúvida no mercado por parte das pessoas, e eu tenho sido muito questionado por amigos, por conhecidos e também nas redes sociais, dessa oscilação do preço do dólar. Vivemos um momento em que no Brasil, por exemplo, cada dólar negociado, cada dólar vendido, ele está girando na faixa de R$5, que é uma taxa histórica baixa, recente. Sim, nós tivemos alguns períodos de instabilidade na nossa economia, em que o dólar chegou a atingir patamares na ordem, por exemplo, de R$6 por dólar, ou seja, tinha aumentado muito. Depois, em função de algumas medidas sendo tomadas, o dólar voltou a se estacionar e tem sido negociado na faixa aí de R$5 por dólar. Mas a questão que se coloca é, por que desta oscilação de preço, seja para cima ou seja para baixo? Bom, primeiro ponto e mais relevante tem a ver com a discussão sobre a lei da oferta e da procura, que é uma lei antiga da economia que nos incita a entender que quando alguém quer comprar muito um produto e ele tem pouco produto no mercado, o preço sobe. E o contrário é verdadeiro. Vamos usar um exemplo concreto, um exemplo prático. Imagina que você aí do outro lado queira comprar um novo aparelho de celular que saiu agora, recente, tá? Não vou citar nome de marca nem nada, mas é só para efeito de informação. Top, um atualizadíssimo. E de repente o produtor desse aparelho de celular mandou para o Brasil, porque nem produz aqui, mandou para o Brasil pouquíssimas unidades. Vamos pensar em 100 unidades. E nós temos um país ávido pelo consumo de celulares. O Brasil é um dos países que mais consome celular, mais utiliza celular, mais utiliza redes sociais. Então nós temos no Brasil aproximadamente 200 milhões de brasileiros. Claro que nem todos eles vão querer comprar o aparelho celular, vão querer trocar e coisas do tipo, mas imagina que essa grande fabricante de celular mandou 6 unidades top, atualizadíssimas, tá certo? E no Brasil nós temos no mínimo, vou chutar aqui, no mínimo 100 mil pessoas que são ávidas pela atualização tecnológica e querem comprar um novo celular. O que elas fazem? Todas elas vão correr para comprar essas 100 unidades só. Imagina, para cada uma unidade de celular, nós temos 1.000 pessoas querendo comprar, 100 mil querendo comprar 100. O que vocês acham que vai acontecer com o preço desse aparelho? Mesmo que ele saia com o preço de face lá do fabricante, vai acontecer um leilão. Então, cada 1.000 pessoas querem comprar o aparelho, o preço dele automaticamente sobe. Lei de oferta e procura, ou seja, tem mais gente querendo procurar, querendo comprar o celular, do que tem aparelho disponível para ser vendido. Então, o preço dele naturalmente vai nas nuvens, ele sobe. E o contrário é verdadeiro. Imagina que fosse o contrário. Imagina que saiu esse celular top, etc. O fabricante, já sabendo que o Brasil é ávido consumidor de tecnologia, manda para o Brasil 100 mil unidades para ser vendida. Só que por uma situação que foi divulgada no mercado, esse aparelho não está sendo bem recebido em outros países. E nesse caso, 100 mil aparelhos vão ser vendidos, só que 1.000 pessoas só querem comprar. Só 1.000 querem comprar. O que vai acontecer com o preço do celular? Vai despencar, porque eles vão querer colocar. Vocês vão dizer o quê? Jogar o preço para baixo. Então tem poucas pessoas demandando, poucas pessoas procurando o aparelho, então o preço dele cai. É assim que vai acontecer com o dólar. Quando muita gente quer comprar dólar, o preço do dólar sobe. Quando poucas pessoas querem comprar ou muita gente quer vender, o preço cai. Então isso é lei de oferta e procura. Mas é importante esclarecer que além da própria lei de oferta e procura, existem alguns fatores que podem permitir essa oscilação, esse nervosismo da taxa cambial e ela subir mais intensamente ou cair. Por exemplo, pensando em termos de Brasil, tivemos ao longo da história do Brasil alguns períodos críticos de instabilidade política no Brasil, em que se desconfiava do presidente, em que se acusava o presidente de corrupção, em que aqueles que cercavam o presidente
também não era bem quisto pela sociedade. Então o que acontece? Em períodos de instabilidade política, os investidores externos, quando eu falo externos, os investidores de outro país, com medo de que alguém assuma de uma forma louca o governo do Brasil e não pague as dívidas internacionais, então o que os investidores fazem? Ao invés de investir no Brasil, eles pegam o dinheiro e levam para outro país. Então eles fazem o quê? Eles tiram dólar do país. Automaticamente, ao tirar dólar do país, o preço do dólar vai acontecer o quê? O dólar vai escassear, vai diminuir. O que vai acontecer com o preço? O preço vai subir. Então, todas as vezes que o país está em algum tipo de crise política, algum tipo de crise sem controle econômica também, os investidores vão levar o dinheiro do Brasil para outros países, automaticamente o preço do Brasil, do dólar, vai aumentar. Ou, que é a forma correta da gente interpretar, vai existir uma desvalorização da nossa moeda, do nosso real, frente ao dólar, que poderia ser o euro, poderia ser o yuan chinês, ou o ien japonês, ou a libra esterlina, ou seja, qualquer moeda internacional. Então, quando existe uma situação de instabilidade interna, a tendência é isso. Por exemplo, estamos vendo um momento aí de guerra, não é isso? O que acontece? As pessoas têm medo de perder dinheiro. Então elas vão para quê? Elas vão comprar aquele ativo financeiro que é mais seguro. Então a tendência é elas comprarem dólar. Então, como muita gente quer comprar dólar para proteger o seu dinheiro, automaticamente o preço do dólar faz o quê? Ele cai, porque muita gente quer comprar dólar. Existem algumas relações também, gente, que a gente pode falar sobre, por exemplo, a balança comercial. Aqui olhando sob o prisma brasileiro. Toda vez que alguém no Brasil importa algum tipo de produto, compra um produto lá fora, ele vai ter que pagar em dólar, porque lá fora eles não aceitam real. Então a gente tem que comprar dólar no Brasil para pagar essas dívidas. Quando acontece o contrário, da gente exportar, ou seja, a gente tem produtos produzidos no Brasil, que a gente vai vender para o exterior, para outros países, automaticamente ao vender esse recurso, esse produto, vai entrar dólar. Então o que acontece? Toda vez que nós temos uma balança comercial que seja desfavorável, ou seja, que a gente exporte menos do que a gente importa, quer dizer que a gente vai mandar mais dólar lá para fora, então automaticamente nós estamos diminuindo a quantidade de dólar no Brasil. Então isso vai fazer com que o dólar aumente, ele suba. Todas as vezes, assim, o custo que a gente exportar mais do que importar, ou seja, a gente vender mais lá para fora do que comprar, a gente vai fazer o quê? Vai permitir a entrada de mais dólar para o Brasil. Se tem um volume maior de dólares entrando no Brasil, o que vai acontecer com o preço do dólar? Ele vai cair, vai diminuir. Turismo também é uma opção nesse sentido. Toda vez que muitos brasileiros viajam para o exterior, qualquer país, eles vão levar dólar para poder comprar a moeda do país que estiverem visitando e gastar lá fora. Então, se eles levam mais dólar, acontece isso. Se nós recebemos, igual no carnaval recente, a gente recebeu muito turista de fora, o que eles fazem? Eles trazem dólar para o Brasil, trazem euro, trazem moeda externa. Ao trazer dinheiro para cá, o que vai acontecer? Aumenta o fluxo de dinheiro no Brasil, então o preço do dólar cai. Então, numa balança de turismo, uma espécie de balança comercial, comparando os brasileiros que estão lá fora viajar e aqueles que vêm para o Brasil conhecer, se a gente recebe mais turistas lá fora do Brasil, entra mais dólar, então o preço do dólar cai. Se a gente manda mais turistas lá para fora para viajar e leva mais dólar, o dólar faz o quê? Ele aumenta. Então, gente, essa grande discussão do dólar tem a ver com isso. Claro, gente, que em períodos de instabilidade, como eu falei, política, econômica, não só no Brasil como no mundo de uma forma geral, como essas guerras, às vezes a postura um pouco arbitrária e autoritária de alguns países, e isso tende a gerar algum tipo de desconforto, né? E aumentar ou diminuir. Tem uma outra situação também que é interessante, taxa de juros. A taxa de juros do Brasil atual, a Selic, está em torno de 15%. É uma das maiores taxas de juros do mercado. Isso quer dizer o quê? Que quando alguém traz dinheiro para cá e aplica no nosso mercado financeiro, eles ganham mais. Então, quando a taxa de juros está muito alta, a tendência é a gente atrair mais capital estrangeiro, seja produtivo para produzir no Brasil, ou seja só para investir mesmo por uma noite, por 2, 3 noites. Quando entra muito dólar para cá, nosso dólar faz o quê? Ele cai, ou ele desvaloriza em relação ao real. Quando a taxa de juros diminui, fica menos atrativo e tem país pagando mais, os investidores vão para outros países, eles fazem o quê? Levam o nosso dólar, diminui o dólar interno. O que acontece com o preço do dólar? O dólar sobe. Então a grande questão que se coloca é essa oscilação de preço, de variação do dólar em relação ao real, ou do real em relação ao dólar, de subir e de diminuir, tem a ver com isso, com a quantidade de dólar que entra no Brasil ou que sai.
Quando entra, você tem um estoque, né, você tem uma reserva maior, o preço do dólar fica mais controlado e diminui. Quando sai, tem uma reserva menor, automaticamente o dólar tende a aumentar, como acontece com a mercadoria que eu citei como exemplo aqui no início desse nosso vídeo. Ficou claro para vocês com o que acontece esse mecanismo de valorização e desvalorização do real em relação ao dólar? Se vocês tiverem dúvidas, manda mensagem para mim nas minhas redes sociais, pode postar aqui mesmo no nosso canal, nos comentários, que a gente está à disposição para esclarecer, para falar. Se for necessário fazer até um novo vídeo, sendo até mais esclarecedor, tá certo? Pensem nisso.